Bom, gente, ao longo dessa disciplina, então, a gente viu que as emoções ela ocupam um lugar central na DBT. Desde o modelo biopsicossocial, né, a gente foi compreendendo que algumas pessoas, de fato, elas têm aspectos de vulnerabilidade emocional e elas reagem rapidamente aos acontecimentos. E isso tudo vai favorecendo para experimentar as emoções de uma maneira mais intensa, né? E com mais dificuldade para retornar ao equilíbrio. E é nesse contexto, então, que um dos grandes objetivos da DBT foram traçados, que é justamente desenvolver, talvez se não o mais importante, mas um dos mais importantes focos, né, das habilidades do Mindfulness, que é a regulação emocional. Então, André, o que, que significa exatamente regulação emocional? De fato, é um termo com muitas dimensões, muitos conceitos. Mas regular uma emoção não significa necessariamente eliminá-la, suprimi-la ou permanecer sem emoção ou com emoções positivas o tempo todo. As emoções, elas fazem parte do sistema adaptativo que fornece informações, prepara o organismo para agir e influencia as nossas relações. As emoções são como antenas que fazem com que a gente tenha dados sobre a realidade, sobre como está a realidade. Então, regular significa, na verdade, compreender aquilo que estamos sentindo e ampliar a nossa capacidade de escolher de escolher de forma consciente, né? Especialmente quando a gente está com uma intensidade emocional, com emoções que são desconfortáveis. E a gente precisa disso para ter os melhores comportamentos e as melhores escolhas alinhadas aos nossos objetivos e às nossas escolhas dos valores de vida. Bom, gente, para a gente conseguir desenvolver essa capacidade, a gente precisa primeiro aprender a identificar e nomear as emoções. Então, embora as emoções pareçam simples, muitas pessoas têm muita dificuldade para entender se elas estão mal, se elas estão nervosas, se elas estão angustiadas. Elas não conseguem muito distinguir o que que é uma tristeza, o que que é um medo, o que que é uma culpa, o que que é uma vergonha, o que que é uma raiva. E essa dificuldade nessas diferenciações, ela é bem importante, porque as emoções distintas estão associadas também a funções e comunicações do ambiente de maneira distinta, que também induzem em reflexões de escolhas que a gente tem de maneiras, de ações diferentes, né? Então, se a gente está triste, talvez isso necessita de uma ação. Se a gente está com medo, necessita de outra, né, ação, né? Então, o medo ele pode preparar o organismo para afastar-se, por exemplo, de ameaças, enquanto a raiva pode favorecer para maior aproximação, maior confronto, né? E a tristeza pode produzir uma reflexão e uma necessidade, às vezes, de buscar pessoas confiáveis, né? Então, quanto maior nossa precisão em reconhecer aquilo que estamos sentindo, maior é a nossa capacidade de selecionar as estratégias adequadas para aquele momento. E é nesse contexto que o mindfulness e a regulação emocional permanecem profundamente conectados, pois a gente precisa perceber a emoção, reconhecer ela, para assim tomar a melhor ação, ter a melhor escolha. E a DBT também, ela ensina a gente a compreender a emoção como um processo, isso é muito importante, e não como um acontecimento isolado, né? Nós podemos começar a identificar um evento que desencadeou, por exemplo, uma resposta e em seguida observar a interpretação construída com aquilo que aconteceu. Então, o que, que isso significa, André? É que surgem alterações fisiológicas, pensamentos, expressões corporais, impulsos de ação. Imagine, por exemplo, que alguém envia uma mensagem para uma pessoa importante e permanece várias horas sem resposta. Só o fato observável é simplesmente a ausência dessa resposta. Entretanto, por exemplo, se a gente começa a ter interpretações que ele está me ignorando, né? Fiz alguma coisa errada, isso vai produzindo e alimentando conteúdos emocionais de ansiedade, de tristeza, de raiva, e isso tudo vai acompanhando também uma tensão, né? Uma vontade de enviar novas mensagens. Então, o entendimento e a clareza dos processos emocionais é fundamental tanto na influência dos nossos comportamentos como das nossas emoções e pensamentos e comportamentos, né? Então, compreender a sequência desses processos interdependentes dessa rede é justamente a capacidade
que vem por trás da regulação emocional. Quando a gente consegue regular as emoções, a gente consegue também ter domínio sobre como que está o nosso fluxo de pensamentos e também dos nossos comportamentos. E um outro aspecto fundamental da regulação emocional é justamente conseguir distinguir de sentir uma emoção ou um impulso, né? Qual que é a diferença entre os dois? Então a ideia aqui é que toda emoção envolve uma tendência, né? Um impulso para ação. Mas nem todas essas tendências elas precisam ser automaticamente convertidas, consolidadas, né, em um comportamento, sobretudo ligado a um impulso, né? Então nós podemos sentir raiva e escolher não atacar, experimentar o medo e permanecer em uma situação que a gente entende que é segura. A gente pode sentir vergonha e continuar uma conversa importante. Então, por que que isso é importante, André? Porque essa distinção cria justamente esse espaço mindfulness, né? Esse espaço consciente, essencial para tomar escolhas melhores. Então, em vez de ficar classificando determinadas emoções como ruins, boas, tentando eliminá-las, colocá-las embaixo do tapete, nós podemos investigar se aquela emoção corresponde de fato aos fatos, né? E se aquela intensidade ela irá produzir de fato um impulso. Então a gente precisa sempre estar de acordo com esse entendimento dessas causas e consequências ligadas à desregulação emocional e à impulsividade. Então, dessa maneira, a regulação emocional é a base para a transformação de mudar de uma sequência automática entre emoção e comportamento para um processo cada vez mais flexível e consciente de avaliação, reavaliação e escolha mais consciente, escolha correta, né? Uma ação mais compromissada. Então, para a gente finalizar essa nossa aula, regular as emoções, portanto, começa antes da utilização de qualquer técnica específica. O primeiro passo é justamente desenvolver uma relação mais consciente com a experiência emocional, aprendendo mais a observar, a nomear, a compreender a função das emoções, a identificar os acontecimentos que desencadearam essas emoções, reconhecer os impulsos comportamentais associados a elas. Então, quanto mais a gente começa a ter consciência desses processos de regulação e desregulação emocional, maior tende a ser a nossa liberdade de escolha para responder. Então, a DBT ela não procura ensinar pessoas a sentir menos, tá bom? Isso é importante. Ela ajuda a sentir sem ser completamente governado por essas emoções, por essas experiências emocionais. E é a partir dessa compreensão que a gente pode avançar nas estratégias específicas de intervenção ligadas à regulação emocional. Então, por isso mesmo, na próxima aula a gente vai justamente conhecer 3 importantes habilidades de regulação emocional aqui desse módulo, né, das habilidades de regulação emocional. Então, vão ser verificar os fatos, ação oposta e resolução de problemas. Vamos entender então como que essas 3 estratégias se relacionam.